Olá, é muito bom ter você aqui com a gente nesta quinta-feira, 23 de dezembro, podendo alimentar nossa saúde espiritual. Olhando para a palavra de Deus, estamos na reta final do livro de Hebreus, capítulo 13, dos versos 8 a 19, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhe motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, por isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Eu quero destacar esta fala da carta aos Hebreus, no capítulo 13, o texto que nós lemos, para dizer para você que a graça de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e esta graça é imutável. Ao longo da história do cristianismo, a igreja cometeu e comete o terrível pecado de criar regras para ser cristão. Não há regras para ser cristão. Há a graça de Deus. Hebreus está dizendo aqui: não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos. E aí a gente fica criando regras de comportamento, regras de atitudes, regras de não sei o quê, regras do que pode comer, do que pode falar, do que pode ouvir, do que pode beber, do que pode consumir, do que tem que fazer, do que não pode fazer. E enquanto a gente perde tempo fiscalizando a vida dos outros por causa dessas malditas regras, a gente se esquece de viver a graça de Deus na nossa vida. E olhar a graça de Deus na nossa vida e contemplar a graça de Deus na vida do nosso próximo. Ah, mas pastor, olha como é visível o pecado do meu próximo. E você acha que o seu pecado é invisível por algum acaso? Você pode até tentar disfarçar o seu pecado para mim, para as pessoas ao seu redor, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Essa é a palavra de Jesus. Ou você acha que Deus não sabe do seu pecado? Você e eu não fomos chamados para condenar pecadores, nós fomos chamados para agir em graça, em amor. Essas regras de nada ajudam aqueles que a seguem. Muito pelo contrário, aí eu vou voltar lá em Hebreus 12 para dizer que essas regras, diz aqui Hebreus 12, são todo o peso que nos tornam vagarosos. E é equiparado ao pecado que nos atrapalha. Nós ficamos confiando nessas regras, achando que se a gente cumprir aquelas listinhas de regras, nós vamos para o céu, nós somos pessoas tão boas. Ô pastor, ele é tão bom, ela é tão boa, não merece esse sofrimento que está passando. Como se a nossa bondade garantisse salvação, garantisse não enfrentar sofrimentos. Não, nós não nos movemos por estes valores meritocráticos, nós nos movemos pela graça, é na graça de Deus. Ora, nós não estamos aqui firmados num rito religioso
de causa e consequência, nós estamos aqui firmados na graça de Deus. E a graça de Deus é para todos. Você pode não gostar disso. Você pode não concordar com isso. Você pode achar que tem gente que merece a graça de Deus e gente que não merece a graça de Deus. Ora, pede perdão para Deus aí, porque você está se colocando no lugar de Deus, dizendo quem pode ou não ser salvo. Não. Nós somos chamados porque Jesus veio, se ofereceu como sacrifício vivo. E o que Ele quer da gente? Ele quer que nós ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome, não nos esquecendo de fazer o bem, não nos esquecemos de repartir o que temos com os necessitados, porque esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Não é esse monte de regra aí não, viu? Que você coloca e que você acha que as pessoas têm que cumprir. Não. Você reparte o que tem com o necessitado, você ajuda aqueles que necessitam, você faz o bem a todos? Não. E aí a gente fica fazendo esse monte de regra que só aprisiona, mas que não liberta ninguém e que não faz com que a graça seja vivida. Vivam a graça de Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, pois a vida contigo não é uma vida de cumprir regras, mas é uma vida de amor e graça, em que nós temos a oportunidade de sermos amados e acolhidos como somos e como estamos, e de amar e acolher as pessoas ao nosso redor, como elas são e como elas estão. Te louvamos por tão grande amor em nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a oferecermos, de fato, sacrifícios constantes de louvor a Ti. Que, ó Deus, seja fruto dos nossos lábios, lábios que confessam, que proclamam o Teu nome, que não tem vergonha de dizer que somos Teus filhos, chamados para viver a Tua vontade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. E nós seguimos juntos, abolindo as listas de regras e aprendendo com Jesus a leveza de viver. Um grande abraço.